Olá, tudo bom? Sou Carlos Soliva, dentista, e se você está sofrendo com dentes moles, inflamações de gengiva, retração gengival, perda óssea e também se você quer aprender a prevenir esses problemas todos, fique aqui nesse vídeo que eu vou explicar para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre isso e como tratar esse problema, que é um problema realmente muito grave, que tem aparecido muito lá no consultório. Essa semana mesmo atendi um paciente que chegou lá, já tinha perdido 4 dentes e tem outros ali que se deixavam, vai continuar perdendo e você entra num ciclo difícil de sair e sua qualidade de vida vai caindo, você não consegue mais mastigar direito porque machuca, você não tem firmeza nos dentes, a gengiva às vezes começa a dar abscesso, vai inflamando. Isso que ainda pode ocasionar ainda problemas na sua saúde de uma forma geral. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou explicar para vocês tudo o que vocês precisam saber, como tratar, como prevenir isso. É um vídeo assim que não tem igual a esse que eu montei aqui na internet, então com isso aqui vocês vão ter eu montei até um checklist, uma listagem de passo a passo para vocês seguirem, e eu garanto que se seguirem tudo isso que eu passei aqui no vídeo, todo esse passo a passo que eu vou explicar, vocês vão melhorar absurdamente a condição da sua gengiva e dos seus dentes, de uma forma que evite ter problemas a longo prazo. Então vou começar agora desenhando e mostrando para vocês como que vai funcionar aqui a aula de hoje. Então vou começar aqui esse vídeo de hoje mostrando como que funciona a doença periodontal. Então vou desenhar aqui, você tem um dente. Esse aqui seria um molar, visto de uma face lateral, que é esses últimos dentes ali de trás, que são geralmente os primeiros a darem problema. Cadê o vermelho? Tô sem vermelho aqui, eu tenho que usar um rosa para gengiva, então. E você tem a gengiva. Quando você está olhando para os seus dentes aqui, nessa região lateral, você na verdade só está vendo isso aqui. Você vê o dente aqui, e aqui a gengiva cobrindo todo o resto. Aqui para baixo da gengiva, onde está cobrindo ela, a gente tem a raiz toda do dente ali embaixo. E além disso, o que você tem embaixo da gengiva é o osso. Então você tem aqui toda a gengiva cobrindo, e embaixo dessa gengiva você tem todo o osso cobrindo ali. O osso é quem dá esse suporte para o dente. O que acontece na doença periodontal é isso aqui, ó. Você começa a ter perda dessa gengiva. A gengiva estava aqui, ela vai retraindo por conta do osso. O osso ele vai reabsorvendo, você começa a ter perda óssea, e aí, por consequência, a gengiva também vai retraindo. Então, que você começa a ver, às vezes, o dente vai aparecendo mais. Quando você olha aqui na lateral, você não vê só o pedaço que você via antes, né? Que era só essa parte aqui de cima. Você começa a ter essa retração, você vai vendo cada vez mais o dente. Até chegar a um ponto, ó, deixa eu desenhar ele aqui de novo. Aqui está o dente. Até que chega um ponto que você perde tanto o osso que ele fica só um pouquinho lá embaixo. E por consequência a gengiva também retrai. Então isso aqui você não está vendo nada. Isso aqui é a gengiva. E aqui embaixo da gengiva tem osso. Aí você começa a ver uma boa parte do dente e muitas vezes até essa região aqui entre as raízes, que é chamada de furca, que é uma região que dá muito problema dos molares. E aí isso aqui é a doença periodontal, quando você tem essa perda óssea. E o problema é que com isso o dente começa a ficar mole. Ele vai se movimentando muito fácil para os lados. Uma analogia que eu faço seria de uma parede com prego. Então imagina que você tem uma parede bem espessa, e aí você vem e coloca um prego ali nela. Bate com o martelo aqui, prega, coloca o prego aqui preso nessa parede. Ou seja, você encaixou o prego inteiro na parede, ele fica bem firme. Agora, se você tem um problema, vamos dizer que você tem uma parede muito fina. Você tem uma parede só com essa espessura, e você vai e coloca o prego. E o prego só fica preso nessa partezinha aqui, ó, da parede, o resto todo para fora. O que acontece? Se você pega esse prego e movimenta, ele sai muito fácil.
E a mesma coisa acontece com o dente. Imagina que essa parede seria o seu osso e esse prego aqui seria o seu dente. Mesmo sentido. Então, a partir do momento que você perde essa parede aqui, que seria o osso, o dente vai perdendo cada vez mais a inserção no osso e começa a ganhar mobilidade. E aí você vai tendo uma série de problemas na sequência por conta disso. O que eu vou mostrar agora são os problemas que a doença periodontal pode gerar, que isso é muito importante. A doença periodontal pode levar não só à perda dos seus dentes e uma série de problemas na gengiva, mas também problemas de saúde de forma geral. Você tem correlação da doença periodontal com doenças cardiovasculares, com diabetes, que é algo realmente que eu já peguei bastante lá no consultório. E o problema da diabetes é que um pode influenciar o outro, ou seja, a doença periodontal pode influenciar a piora na diabetes e vice-versa. Tem inclusive estudos correlacionados a Alzheimer e também a doenças respiratórias. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um texto que eu montei onde tem todas as pesquisas científicas desses artigos que eu estou citando para esses problemas. Quem quiser saber mais, dá uma lida depois, que você vai encontrar direitinho o artigo que se refere, e eu vou explicar um pouquinho mais o que gera, por que tem esses problemas e qual a relação deles. Mas o que você precisa saber é que sim, doença periodontal dá uma série de outros problemas sistêmicos no seu corpo e problemas graves de saúde que podem sim te levar até a morte. Então é uma doença que você tem que ter muito cuidado e levar o tratamento dela muito a sério. E agora eu vou explicar aqui o passo a passo todo, eu vou montar junto com vocês esse passo a passo e vou explicando cada ponto para o tratamento e prevenção da doença periodontal. Então vamos começar agora pelo item principal desse passo a passo para te ajudar nesse tratamento e prevenção da doença periodontal. O primeiro item é o mais óbvio possível, que é o dentista. Então vamos começar aqui. Então, primeiro passo, deixa eu ver se está. Opacidade, deixa eu tirar. Então, o primeiro passo é o dentista. Ida ao dentista. Na ida ao dentista, vamos ter algumas coisas essenciais que a gente vai precisar prestar atenção, que é um método que eu trabalho, que se chama, a metodologia que eu desenvolvi, que é o EPS. O que é esse EPS? Ele consiste no primeiro ponto importante, que é o equilíbrio da sua mordida. Ou seja, isso aqui é o ponto que acontece na maioria dos pacientes. Eles estão com a mordida errada, isso vai gerando sobrecarga nos seus dentes. E essa sobrecarga, ou seja, uma carga muito excessiva, vai gerando a retração do osso, você vai perdendo o osso, vai perdendo o gengiva e começa a ter o problema do dente mole. Então é bem comum ter realmente essa questão da mordida, tem que ser checada, você tem que ajustar e deixar a mordida bem equilibrada possível, porque quanto maior for essa distribuição de força na sua mordida, ou seja, quando você fechar os dentes, esses dentes de trás estiverem bem distribuídos de uma posição correta nesse encaixe, você consegue equilibrar a sua mordida e tirar essas sobrecargas dos dentes. Então isso aqui é importantíssimo você checar. E um ponto também muito importante, não pode usar aparelho fixo para tratamento de correção da mordida em quem tem doença periodontal. O aparelho fixo pode sim piorar muito esse quadro. Então você tem sempre que usar os alinhadores, que são aquelas placas transparentes, né, que chamam de aparelho invisível. Porque com os alinhadores, sim, você consegue fazer movimentações de uma força bem leve, sem gerar prejuízo a toda essa estrutura. É lógico, tem que ser tudo muito bem planejado. Eu já tenho diversos pacientes que eu consegui fazer movimentações que já tinham doença periodontal e mesmo assim a gente movimentou os dentes e corrigiu a mordida, e gerando uma longevidade muito grande. Então esse é um ponto muito importante que tem sempre que ficar atento. Bom, agora para o segundo ponto, vou copiar aqui, que seria a proteção.
que é essa proteção? É uma placa noturna para você usar para dormir. Por que precisa disso? Esse é outro ponto que também acontece com muita frequência em pacientes com doença periodontal. Você tem à noite, você está apertando os dentes ou até mesmo rangendo, fazendo bruxismo. Isso vai gerando também uma sobrecarga muito grande nos dentes e gera todo esse problema da doença periodontal. Então, assim, a placa noturna, para quem tem doença periodontal, é uma forma de proteção muito grande, vale a pena, porque é algo simples e que vai te dar uma proteção boa a longo prazo. E tem que usar. Então seria o segundo ponto, é fazer essa proteção. Porque como o paciente tem doença periodontal, você tem que partir de cobrir todos os pontos possíveis que possam dar problemas para evitar isso. E o terceiro passo no dentista seria a saúde. Essa metodologia que eu trabalho, que é o sistema EPS, né? E a saúde seria o quê? A raspagem a cada 6 meses. Primeiro passo, se for no dentista, se você tiver com muito tártaro, que chama muito cálculo, né, que antigamente chamavam, ali para baixo dos dentes, isso também vai gerando problema de doença periodontal. Então você tem que fazer raspagem. Muitas vezes é um caso que você não consegue fazer em uma consulta só. Quando o caso está muito grave, você tem que montar talvez 4 consultas para conseguir limpar a boca toda e deixar toda a região bem sadia. E depois disso, a cada 6 meses, você tem que ficar indo no dentista para fazer novas raspagens, tirando o cálculo, tártaro. Porque se você deixar esse tártaro ir formando indo lá para baixo da gengiva, rapidinho você perde o osso, perde a gengiva e o dente fica mole, acaba caindo e você entra nesse quadro que é difícil de sair. Então, é muito importante ir no dentista a cada 6 meses para fazer raspagem e removendo todo esse tártaro. Agora a gente vai para o segundo passo, que também é bem importante. Eu já peguei diversos pacientes com esse problema, que não seria mais no dentista, seria no médico. Isso porque é bem comum também o paciente ter problemas de doença periodontal por conta de problemas de saúde. Ou seja, como eu expliquei antes, pacientes com diabetes, a diabetes influencia muito a perda óssea e a retração da gengiva. Então, o paciente que tem diabetes tem que estar bem controlado. Você tem alguns problemas com ausências e deficiências de vitaminas que também podem gerar doença periodontal. E também problemas hormonais. Ou seja, você pode ter deficiência em alguns hormônios também gerando essa questão da doença periodontal. Então você ir no médico, fazer um exame de sangue, checar tudo isso aqui, é de suma importância para a gente conseguir reverter esse quadro. Eu tenho um grande amigo meu, que é o médico geriatra, que é o Dr. Rafael Neder, que ele montou uma empresa chamada VigiCare, que é uma empresa de telemedicina, que ele faz esse acompanhamento à distância, que tem um preço muito bom. Eu vou deixar o link aqui na descrição, quem quiser. Faz o contato, entra lá para conhecer mais, porque essa questão realmente é de suma importância para a sua saúde. E aí entramos agora para o terceiro e último passo, que também é muito importante, que seria já a higiene oral, ou seja, os cuidados que o paciente tem que ter no dia a dia. Então, vamos lá. Higiene oral. Escovar os dentes é meio óbvio, não tem como fugir. Mas o principal é você ter que escovar os dentes sem muita força e a cerda macia. Ou seja, nada de pegar o dente, a escova e ficar macetando ali no dente, porque vai machucar a sua gengiva. Tem que ser uma escovação bem leve, a cerda tem que ser muito macia. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vai ter tudo isso que eu estou te falando lá na descrição. Dê uma olhada depois, que eu vou botar muita informação também importante nessa descrição, que vai ter muitos produtos que eu indico para quem está perdido. E nesse caso a escova elétrica ela é muito importante. Para quem escova com muita força, a escova elétrica que eu vou botar aqui, ela tem um sensor.
seja, a partir do momento que você coloca muita pressão ali no dente, ela para. Então, para quem escova com muita força, isso é bem interessante e ajuda muito. E o último item que eu acho que talvez seja o que vai fazer a maior diferença para o paciente, que é algo que é uma informação que eu nunca vi em nenhum lugar aqui na internet, mas que eu já tive excelentes resultados com ele, é o Waterpik com pouco de clorexidina na água. Escrevi errado. Ou seja, o Waterpik eu tenho um vídeo aqui explicando, mas resumidamente é como se fosse um jato de ar e água que você vai passando ali nos dentes. E para esses casos de doença periodontal, ele consegue higienizar muito melhor do que o fio dental. É um investimento assim que vale a pena e vai fazer uma grande diferença para a sua higiene. E o que você vai fazer? Você vai pegar o Waterpik, ele tem um compartimento com água. Você vai pôr mais ou menos um dedo com clorexidina 0,12%. E aí você preenche o restante com água, mistura um pouco e aí vem e usa esse produto para fazer a limpeza dos dentes. Isso aqui é o pulo do gato. E isso vai fazer uma diferença muito grande na sua higiene oral e na sua saúde da gengiva e dos dentes. É algo assim, vale muito a pena. Para quem quiser saber mais sobre o Waterpik, procura no meu canal, que eu tenho um vídeo recente que eu fiz, que é muito interessante, eu explico bem como é que funciona. Eu vou deixar o link aqui também de alguns. Tem um grandão, que é o que eu tenho em casa, que você liga na tomada, e tem já uns outros portáteis, são bem menores, para quem viaja muito, é muito mais prático de usar, e vale muito a pena. Agora, se o paciente não quiser investir agora num Waterpik, você teria um plano B, vamos dizer assim, que daria para ser feito também, que eu acredito sim, funciona, mas eu não acho que é tão bom igual ao Waterpik, que seria a escova interdental. Eu vou botar aqui a marca dela, que é mais conhecida, que se chama Bitufo, com clorexidina. Ou seja, essa escova interdental, ela é como se fosse um cabinho. Imagina uma árvore de Natal. Um cabo bem pequenininho com uma árvore de Natal que você vai vir e vai passando ali entre os dentes. Mas o que você vai fazer? Vai usar também a clorexidina. Você pega um pote, ou a própria tampa dela, a tampa não, porque senão pode contaminar. Pega um pires, ou um prato, alguma coisa assim, bota um pouquinho de clorexidina nele. Aí você vai pegar a sua escova interdental, vai molhar na clorexidina e passa ali no dente. E vai fazendo isso dente por dente. Dente por dente. Vai demorar muito mais. O Waterpik, você faz isso em menos de 1 minuto, você limpa a boca inteira. Com essa escova interdental, você vai demorar um pouquinho mais. Ela não é tão eficiente, mas também funciona. O importante é você fazer esses hábitos diariamente. Se você conseguir fazer isso diariamente, sim, você pode melhorar muito a sua higiene e, por consequência, a doença periodontal. Fazer tanto o controle dela, quanto melhorar e fazer essa regressão. Você nunca vai voltar 100%, dificilmente vai conseguir. Mas se você conseguir controlar ou até mesmo melhorar um pouco essa situação da doença periodontal, você já ganha uma qualidade de vida muito superior, fora que você tira todos aqueles outros problemas de saúde que isso pode ocasionar. Então isso aqui é importantíssimo, vou até dar uma boa ênfase aqui, ó. Eu diria que essa etapa aqui da Waterpik com um pouco de clorexidina na água é o pulo do gato. Você fazendo isso toda noite antes de dormir, você vai, escova os dentes, depois vem, passa o Waterpik, vai gastar mais ou menos 1 minuto, o Waterpik é bem rápido. Você vai ter realmente uma diferença muito grande a longo prazo e evitar que tenha problema a perder esses dentes, e entre inflamações e outros problemas de saúde mais graves, né? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu vou deixar o link de tudo isso que eu te passei aqui na descrição do vídeo. Dê uma olhada nessa descrição, leia bem atentamente, porque tem muita informação valiosa. Salve esse vídeo, assista de novo, mande para os seus amigos ou familiares que estejam enfrentando problemas de dentes, que essa informação é muito valiosa
E se você fizer realmente esse passo a passo, você vai ter uma qualidade de vida muito superior. Isso, assim, é certo. Então pega esse desenho, esse esquema que eu fiz, imprime, ou então salva no seu celular e vai fazendo esse checklist. Vai no dentista, checa a sua mordida, checa se precisa fazer uma placa para usar para dormir, que eu recomendo. Faz uma limpeza, uma raspagem e já fica agendando. A cada 6 meses já bota um lembrete no celular para retornar, para ir lá. Vai no médico, faz o seu exame de sangue, dá uma checada, vê se não está com nenhuma deficiência de vitamina, hormonal, se está com problema de diabetes, se está controlado. E a higiene oral, a sua escovação com escova muito macia e o uso do Waterpik toda noite com um pouquinho de clorexidina vai fazer uma diferença brutal na sua qualidade de vida. A gente vai conseguir melhorar muito essa qualidade da sua gengiva, da sua estrutura óssea, deixar os seus dentes mais firmes e impedir que isso entre num ciclo de ficar perdendo dente, aí piora a qualidade de vida, não consegue mastigar direito, fica com uma boca doente, e você pode ter outros problemas mais sérios como Alzheimer, doenças respiratórias, AVC. Então, assim, é muito importante você prevenir e tratar esse tipo de problema. Então, tudo isso aqui que eu te passei vai fazer uma diferença muito grande a longo prazo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou estar aqui fazendo uma série de vídeos sempre tentando te ajudar com o máximo de informações que eu puder. Esse vídeo é um pouquinho de trabalho, porque acho que foi o primeiro vídeo que eu realmente montei toda uma estrutura bem certinha para fazer, então espero que tenha sido muito válido para vocês. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar sempre respondendo. Então foi isso, pessoal. Um abraço e até logo.